Bem-vindos ao sexto objeto de aprendizagem. Vamos hoje falar no módulo 1.6, títulos, subtítulos, legendas e número de página. Então, primeiro vamos ver qual é a importância dos títulos e dos subtítulos. Apesar de serem somente uma pequena parte, quando comparados com o resto de um trabalho académico ou, por exemplo, uma redação, tanto o título quanto o subtítulo devem ser tratados com sua devida importância. Ambos fazem parte da identificação do trabalho e são o primeiro ponto a ser observado pelo leitor. Devido a este facto, é crucial que haja uma preocupação na hora de descrever estas duas pequenas etapas de um trabalho académico, focando-se não somente em elaborar bons títulos, como também escrever tanto os títulos quanto os. Vamos então falar somente agora sobre os títulos. Ora, o título é o cartão de visita de um determinado trabalho, sendo o primeiro contacto que o leitor terá com ele, e por isso deve fazer o papel de apresentar o conteúdo que será encontrado nas próximas páginas. Ele é de extrema importância na hora de catalogar trabalhos e documentos científicos, por exemplo. O título é um elemento determinante para cativar o interesse e a atenção das pessoas. O título é o que aparece, o que está exposto sobre o conteúdo que está por vir, e ter um bom título é a chave inicial para conseguir manter um utilizador interessado no seu conteúdo. Então, quais são as suas características? A função básica do título é captar a atenção do leitor, independentemente da plataforma, seja um e-mail, um RSS feed, no Facebook, etc. Fazendo com que ele se sinta estimulado a clicar para ler o nosso artigo e, quem sabe, até compartilhá-lo na web ou nas redes sociais. O que irá levar o leitor a optar pelo seu artigo, entre outros milhares, é justamente o apelo do título, que deverá trazer todas ou pelo menos algumas das seguintes características. São elas a clareza, a concisão e a otimização. Vamos então começar primeiro com a clareza. A pergunta que eu faço é: você clicaria no seguinte título? Como não deixar tudo obscuro na hora de dar título? Quanto a esta segunda versão, 3 dicas para escrever um título matador. Hoje em dia, ninguém tem tempo suficiente para ler tudo que gostaria. Porque as pessoas deveriam perder tempo com algo que elas nem sabem do que se trata. Título que se preze jamais pode abrir mão da sua clareza. Passemos para a concisão. Para que o título não apareça cortado pelo meio nas páginas de procura do Google, é preciso, antes de tudo, respeitar o limite de caracteres, que são entre 55 e 70. Essa norma técnica acaba auxiliando a concepção do título que, com o menor número possível de palavras, tem que passar a mensagem com precisão. Como diria o poeta maior Carlos Drummond, escrever é cortar palavras. Chegamos então ao terceiro, otimização. O título é o principal elemento do SEO. Para que ele tenha destaque no ranqueamento ao ser indexado pelo Google, necessita ser composto com as palavras-chave. Nem sempre a inserção da palavra-chave faz bem ao título. Por isso, vale lembrar que quanto mais ela se posicionar mais à esquerda do título, melhor será o posicionamento dele dentro dos mecanismos de procura. Falemos então agora sobre o poder dos subtítulos. Como criar e atrair o nosso leitor. Em textos para a internet, os subtítulos leves e divertidos quase sempre são uma boa escolha. Mas nem por isso você pode exagerar na brincadeira, sobretudo com os trocadilhos. O resultado pode ser um clichê e o que você menos quer é ser repetitivo ou enfadonho. Por exemplo, em textos sobre doenças, o subtítulo "Fique de olho"
pode soar um pouco divertido, mas não diz muita coisa sobre o parágrafo em si. Na realidade, ele poderia tratar sobre qualquer assunto, como os principais métodos de prevenção ou os problemas oftalmológicos mais comuns. Então, deixo-vos aqui algumas dicas para vocês evitarem as palavras complicadas demais. Ou seja, existe outro problema bastante comum entre as pessoas que escolhem ser mais criativas, que é a complicação. Lembrem-se que também, antes de qualquer coisa, os subtítulos servem para tornar a vossa redação mais clara. O que as pessoas querem é encontrar uma solução rapidamente e não perder tempo decifrando o que está escrito. Outra dica que eu vos deixo é criar um padrão e mantê-lo. O que eu sugiro é que seja uma regra de ouro para uma ótima redação para a web, por exemplo. Todos os subtítulos do vosso texto devem ter algo em comum, uma espécie de padrão. Qual seria a justificativa para isso? Itens com uma natureza semelhante tornam a leitura mais fluida. Por exemplo, o que é o marketing de conteúdo? Quais são as suas vantagens? Quais são os seus custos dessa estratégia? Como aplicá-lo no vosso negócio? Etc. Por fim, outra dica. Conecte os subtítulos ao título. Ok, se o seu tom divertido não se encaixar muito bem no seu texto, então que tal fazer uma ligação entre o título do texto e todos os seus subtítulos? Além de simples, essa atitude garante que você não vai fugir do tema principal e que o desenvolvimento da sua redação vai ser coerente. Por exemplo, se está a escrever um blog post com o título 5 dicas para aumentar a sua produtividade no trabalho, os subtítulos podem ser as próprias dicas para o leitor alcançar o objetivo. Como, por exemplo, durma e se alimente corretamente, evite o excesso de perfeccionismo e desconecte-se das redes sociais. Falemos então agora sobre as legendas. Ora, as legendas são textos que aparecem na tela para descrever o diálogo ou a narração num vídeo, filme, programa de TV ou qualquer outro tipo de mídia visual. Elas são usadas para traduzir o diálogo noutro idioma, permitindo que pessoas que não falam o idioma original possam entender o conteúdo. Além disso, as legendas também são importantes para pessoas que têm dificuldades auditivas, pois fornecem uma descrição textual do áudio. Qual a sua importância? Ora, as legendas são cruciais para tornar o conteúdo mais acessível a uma audiência mais ampla e diversa. Sem elas, muitas pessoas não seriam capazes de compreender o que está sendo dito num vídeo ou num filme. As legendas permitem que pessoas de diferentes países e culturas possam desfrutar de uma ampla variedade de conteúdo, independentemente do idioma original em que foi criado. Outra razão pela qual as legendas são importantes é que elas podem melhorar a experiência de visualização para todos os espectadores, mesmo aqueles que falam o idioma original. As legendas podem ajudar a esclarecer o diálogo, especialmente quando o áudio é difícil de ouvir devido a problemas de som ou de fala. Além disso, as legendas podem fornecer informações adicionais, como descrições de efeitos sonoros ou música, que não seriam percebidas apenas pelo áudio. E agora vamos falar sobre o número de páginas, quais as considerações gerais. O número de páginas numa publicação pode ter diferentes importâncias, dependendo do contexto e do propósito da publicação. Aqui estão algumas considerações gerais. Adequação ao propósito. Em primeiro lugar, é importante que o número de páginas da publicação seja adequado ao seu propósito e ao público-alvo. Por exemplo, se a publicação for um livro didático, ela pode precisar ter um certo número de páginas para cobrir todo o conteúdo de forma clara e completa. Por outro lado, se a publicação for um folheto de publicidade, pode ser necessário limitar o número de páginas para manter a atenção do leitor. Percepção de valor. Ora, em alguns casos, o número de páginas pode afetar a percepção do valor da publicação.
Por exemplo, muitas pessoas tendem a associar um livro mais grosso com um conteúdo mais profundo e valioso, enquanto que uma publicação mais curta pode parecer menos substancial. Custo de produção. Ora, o número de páginas também pode afetar o custo de produção da publicação, incluindo o custo de impressão e o tempo necessário para criar o conteúdo. Isso pode ser importante se houver um orçamento limitado disponível para a publicação. E por fim, o formato. Ora, o número de páginas pode afetar o formato da publicação. Por exemplo, um livro com muitas páginas pode ser mais adequado para um formato de capa dura, enquanto que um folheto com poucas páginas pode ser mais adequado para um formato de brochura. Vou então deixar-vos com a frase de hoje. Faça simples, faça memorável, faça convidativo ao olhar, faça divertido para ler. De Léo Burnet. Obrigado e até ao próximo objeto de aprendizagem.